E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudades. E aí galera do Motiva Gente, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade às aulas de Biologia. O que você preparou para os nossos alunos hoje, professor Lindomar? Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje nós vamos falar sobre célula. E o que é célula? Ora, você já deve ter ouvido falar que todo ser vivo é composto por célula. Certo. Agora eu quero que você faça uma pequena analogia para ficar mais fácil para os nossos alunos que estão prestigiando nossas videoaulas. Para nossos queridos alunos, nós devemos imaginar a célula como se fosse os tijolos. Ora, entendemos o ser vivo como se fosse uma casa e os tijolos são as células que compõem esta casa. É, uma boa analogia. Eu gostei muito, Lindomar. Mas sabe o negócio que nós falamos na primeira aula em relação a essa videoaula? Quero ver se você sabe. Bem, nós falamos na primeira aula que a biologia ela é composta por um time. Acertou. Agora deixa eu te falar um dos jogadores que joga nesse time. A citologia. Citologia é esta que estuda as células. É a ciência que estuda a célula. Agora eu vou te falar o significado da palavra citologia. Cito, meu amigo Lindomar, significa células. Logia, adivinha? Estudo. É, estudo da célula. Por isso, a citologia. Agora eu não vou pegar muito maneirinho com você não. Eu quero que você diga para os nossos ouvintes e leitores do blog, a todos que prestigiam essa palestra, um pouquinho dessa história. Bem, gente, para a gente entender um pouco sobre célula, a gente tem que voltar lá no passado e entender as pessoas que estudaram célula. Em 1665, um inglês chamado Robert Hooke, ele começou a estudar cortiça. Na verdade, a gente pode entender hoje como rolha de cortiça, que serve para tampar as taças de vinho. E ele cortando uma dessas rolhas, ele conseguiu identificar, ele vê divisórias neste material, neste tecido vegetal. Então, como ele viu as divisórias desse material, ele deu o nome de célula. Célula é uma palavra que se deriva do grego, onde significa quartos pequenos. Então, ficou conhecido como célula. Na verdade, ele não estava vendo célula. Aquilo ali era um tecido morto e, na verdade, ele estava vendo as paredes celulares do tecido vegetal. É, legal, gostei, aprendi um pouquinho. Mas, dando continuidade, você acho que já ouviu falar que esses estudos eles deram continuidade e quase 200 anos depois foi que vieram se comprovar que realmente todo ser vivo ele é composto por célula. Agora eu quero que você me fale quem foi esses cientistas que realmente comprovaram que todo ser vivo é composto por célula. Rapaz, eu posso te falar centenas e centenas que estudaram a célula. Mas eu vou te falar de dois, os que concluíram aí a teoria celular. É Schleiden e Chian. Eles, com a teoria celular, meu amigo Lindomar, eles dizem o seguinte, que todo ser vivo são compostos por células. E toda célula são formadas por uma célula pré-existente. Isso aí é a teoria celular. Então, você quer dizer que toda célula é formada por outra célula? Com certeza. Agora eu quero ver se você desenrola e me falar o que danado é a divisão celular. Na verdade, eu faço até uma pergunta para os alunos. Fica a pergunta no ar, por que uma célula é tão pequena? Por que ela precisa ser tão pequena que chega ao ponto de só consegue ser visualizada com o microscópio? Na verdade, por um motivo bem simples. Toda célula ela passa por modificações e reações químicas. E essas reações elas vão fazendo com que a célula vá crescendo. Esse tecido, a célula ele não consegue acompanhar o crescimento desse tecido. Com esse crescimento do tecido, a célula não tem espaço suficiente para fazer todas as reações, o que vai ocorrer é a morte da célula. Como estratégia para que a célula não morra e ela consiga fazer suas funções vitais, ela faz a divisão celular, que são as mitoses, as meioses,
que são temas de videoaulas que a gente irá falar mais para frente. Mas a divisão celular nada mais é do que formação de novas células que irão fazer a mesma função daquela célula que pré-existente, que já fez a divisão das próximas células. Meu amigo Lindomar, com essa estrutura, as células, elas são eficazes, muito eficazes. Por exemplo, uma célula de uma bactéria, ela é 70% água. Você sabia que a água é o maior solvente universal? Isso é mais um tema de uma videoaula que iremos nos aprofundar. Então a dica que eu dou é que vocês aí não percam todas as quartas-feiras nossas videoaulas. Mas continuando com o nosso célula de bactérias, 70% água, 15% de proteína, 4% de pequenas moléculas. Vocês sabem quais são as pequenas moléculas? Diga para a gente. Sais minerais, entre outras que nós vamos falar nas aulas seguintes. Não vou dar todo o ouro agora não, meu amigo Lindomar. 6% de RNA, 2% de fosfolipídio, 1% de DNA e 2% de carboidrato. E o mais incrível, Josué, é que tudo isso que você falou, a nossa célula também, célula animal, ela é bem parecida com a célula da bactéria, que é um ser microscópio. Mas tem uma pequena diferença, onde será um tema também de uma próxima videoaula, e eu já quero adiantar aqui algum conteúdo e mostrar para vocês a diferença de uma célula procarionte e eucarionte. Ora, a palavra eu vem de verdadeiro. Verdadeiro significa célula que possui um núcleo formado, ou seja, ela possui uma carioteca. Já as células procariontes, como as células da bactérias, o nosso amigo Josué falou ainda há pouco, elas não possuem núcleo, elas não possuem uma carioteca. Mas isso será um tema das próximas videoaulas, ou da próxima videoaula, que nós iremos nos aprofundar sobre esse tema. Boa, meu amigo Lindomar. Então, próxima aula, não perdam, o que é a diferença da célula procariótica para uma eucariótica. Agora, para nós poder fechar aqui nossa pequena videoaula de hoje, eu só quero dizer a vocês que toda célula tem membrana plasmática, citoplasma, mas nem todas têm núcleo. E não se esqueçam, todo ser vivo ele é composto por célula. Toda célula, elas são formadas de uma célula pré-existente. Toda célula ela possui membrana plasmática e citoplasma. Mas nem todas as células têm núcleo. Você curtiu? Eu curti. Você compartilhou? Eu compartilhei. Indica para os amigos.